Hoje nós vamos estar iniciando uma nova série aqui na igreja. Nós vamos estar falando uma corrida, uma trajetória sobre a Páscoa. Então nós teremos ministrações sobre o livro de Lucas e as parábolas do livro de Lucas. Talvez você nunca leu o livro de Lucas e eu convido você a caminhar com a gente nesses dias e você poder realmente aplicar o seu coração e buscar o seu coração nesse livro, meditar nas parábolas, meditar sobre a vida de Jesus nesses dias, e com certeza vai ser um tempo de muita edificação no seu coração. Então nós teremos ministrações aqui e você vai poder estar acompanhando com a gente. Espero que não só online, mas presencial, nesse desafio diante disso tudo. Tá certo, meus irmãos? Então, quero convidar você a realmente colocar o seu coração, concentrar no que o Senhor vai estar liberando sobre o nosso meio aqui. Amém? Vamos lá então. Caso você queira deixar algum recado, tá fazendo algum pedido de oração, eu estou acompanhando aqui e você pode estar interagindo no meio da pregação, pode estar colocando um glória aí, um aleluia, fazer um pedido aí de oração, tá afirmando a palavra do Senhor. E é isso daí. Vamos lá então. Nós vamos hoje estar falando sobre os tipos de solo. Nós vamos estar falando sobre questões do coração. E nessa jornada aqui, que nós vamos falar sobre essa jornada sobre Páscoa, nós vamos estar meditando sobre esses livros aqui. Vai ser um tempo onde que você vai poder se autoexaminar. Vai ser um tempo onde que você vai estar buscando realmente a luz da palavra de Deus, se autoavaliar. E quando nós nos autoavaliamos, nós costumamos encontrar, muitas questões no nosso coração que precisam ser trabalhadas. E esses dias da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela esquadrinha o nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que ela divide as nossas vidas. Então, nesses dias, a palavra de Deus vai estar entrando em lugares de maneira mais profunda e íntima nos nossos corações, e esteja preparado nessa corrida, Então, cada pessoa tem as suas questões do coração. Cada pessoa tem as suas disputas, tem as suas dúvidas. Nós temos diferenças no nosso coração sobre isso. E em Jeremias 17, versículo 9, ela nos fala bem assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Ou seja, quem é capaz de conhecer as coisas mais profundas do coração? O coração ele se engana, o coração ele se perde, o coração entra coisas que às vezes nós não queremos que entre, criam raízes que não deveriam estar ali. Existem coisas que são mais fáceis de sair, outras mais fáceis realmente de entrar. Existem coisas que demoram mais para sair dos nossos corações. Existem coisas que ficam em todo o processo de Deus sobre as nossas vidas. Então, dentro do nosso coração existem muitas coisas a serem transformadas, e que o Senhor realmente Ele quer entrar de maneira mais íntima e mais profunda nesses detalhes do nosso coração. E quando nós falamos sobre o coração, existe uma parábola que ela nos representa 4 tipos de solos, e esses 4 tipos de solos nós vamos estar falando sobre o coração. Que existe sobre a beira do caminho, o pedregoso, o espinhoso e o frutífero, conforme está em Lucas 8, versículo 4 ao 15. Primeiro detalhe que a gente vai estar falando sobre essa parábola, ela está em Lucas 8, 5, que diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Nós vamos estar falando hoje um pouco aqui
nesse primeiro ponto, sobre o coração que ele é duro demais. Sobre o coração que não se permite, a qual a semente não consegue sobreviver. É uma terra dura, é um chão batido, aonde que a semente não floresce, aonde que não se dá fruto. E será que o nosso coração ele é duro para a palavra de Deus, ou o nosso coração é um coração sensível, é um coração aberto? Parece que o tempo todo nós estamos vindo em cultos e a palavra é lançada, nós escutamos canções e a palavra é lançada, Deus usa a vida de irmãos e a palavra é lançada. Então o Senhor o tempo todo está comunicando algo aos nossos corações, mas parece que aquilo não entra para dentro de nós, que nós não conseguimos muitas vezes absorver a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E nós então devemos cuidar o nosso coração nessa jornada de vida, para que o nosso coração não seja um coração superficial, onde que a palavra fica sempre à margem, onde que a palavra fica sempre à beira do caminho sobre as nossas vidas. Muitas vezes esse coração ele se torna duro porque é um coração ferido, é um coração incrédulo, é um coração resistente, é um coração cheio de dúvida, é um coração cheio de questionamentos, é um coração que não se abre para receber a verdade de Deus sobre a nossa vida. Então gera essa dureza de coração. Então nós temos que entender e olhar para dentro de nós. Por que será que essas palavras elas não entram? Em Mateus 13:19, ele nos traz uma descrição a respeito do que seria esse coração. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, quando alguém ouve a mensagem do reino, quando alguém ouve as boas notícias, quando alguém ouve o evangelho, mas não é compreendido o evangelho, não há entendimento. Quando não se há entendimento, por mais que a palavra seja lançada, a Bíblia fala que o maligno vem e rouba essa semente do coração. Então ela fica à beira do caminho. Por isso que existem pessoas que estão anos na igreja, anos frequentando, anos conhecendo Jesus, mas a palavra ela não tem gerado mais nada. Por quê? Porque não há um entendimento, não há uma compreensão da palavra de Deus. E muitas vezes não há esse entendimento porque a pessoa não está aberta a querer entender a verdade. Então existe uma oração que ela precisa estar no nosso coração, que é: Deus, me revela a sua verdade. Deus, me dá entendimento da sua palavra. Deus, me dá compreensão, me traz luz. Eu sei que o meu coração, muitas vezes ele é incrédulo. Eu sei que meu coração, talvez ele ficou duro, porque foi machucado por muitas coisas. Eu confiei em muitas coisas, eu tive fé em muitas coisas, mas parece que nada acontece sobre a minha vida. Então o meu coração acaba ficando resistente e fechado, Senhor. E eu quero que o Senhor realmente cure o meu coração. Transforma meu coração para que o meu coração não seja um coração mais duro, mas seja um coração realmente aberto para escutar o evangelho do Senhor. Um coração que haja entendimento, um coração que receba realmente a revelação de Deus. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Coloca aí um amém, um foguinho aí. Nós precisamos de entendimento. Nós precisamos de revelação. Então existe uma grande diferença entre ouvir e entender. Ele faz essa semelhança ali em Mateus. Eu ouço, mas não entendo. O evangelho é ouvir e entender. Ouvir e compreender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dirigindo. É o coração realmente aberto a isso. Não adianta nós termos ouvidos
e não entender. Nós precisamos receber essa palavra de Deus sobre os nossos corações. Aqueles que estão com o coração endurecido, com os ouvidos fechados, aquela palavra que não entra, o Senhor, Ele nos fala, em Mateus 13, do 13 ao 15, Ele nos comunica algo. Ele fala assim, ó: por esta razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Olha só. Então eles ouvem e não entendem. Eles recebem a palavra, mas não há transformação na vida deles. Não há um evangelho de ouvir e entender. Por quê? Porque o povo se tornou insensível. Olha só. De má vontade ouviram com seus ouvidos. Ou seja, uma má vontade de ouvir. Não há um coração aberto em realmente receber de Deus. Então, por eles ter essa má vontade, esse coração insensível, eles ouvem, mas não entendem. Então, nós podemos pegar essa chave aqui, que o nosso coração não pode ser um coração insensível, e os nossos ouvidos têm que estar abertos, os nossos olhos têm que estar atentos. Olha só, continuando. Se assim não fosse, se o coração deles não fosse, assim não fosse, ele está dando uma explicação. Poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração. E se eles ouvem, e se eles veem, olha a consequência disso. Convertem-se, e se eles se converter, eu vou curar. Olha só o que o Senhor nos diz. Um coração aberto, ouvidos, mas realmente inclinados para ouvir, olhos, mas realmente atentos para ver ao Senhor. E se colocam nessa posição, eles terão ouvidos e ouvirão, terão olhos e verão. Eles vão entender com o coração. E se eles entenderem, vão se converter de caminho. E se converterem de caminho, o Senhor vai curar. Ah, Senhor. Nós precisamos dessa cura. Nós precisamos desse coração e dessa restauração. Os nossos olhos, meus irmãos, estejam fixos no Senhor. Os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o vosso coração. Um coração aberto é o segredo para um coração inclinável, um coração ensinável, porque a gente chega às vezes com um sentimento que acha que sabemos tudo, que conhecemos todas as coisas, que aprendemos, que não é bem assim, escutamos várias coisas, várias opiniões de pessoas, o mundo nos dá opinião, sabe, o nosso coração, nós mesmos geramos um coração orgulhoso, muitas vezes resistente, e por isso muitas vezes não inclinamos a nossa vida totalmente a Deus para receber tudo que o Senhor quer liberar. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje você vai ter olhos e vai ver, ouvidos e vai escutar e entender, e o coração realmente para receber tudo que o Senhor quer liberar, e haverá uma conversão genuína no coração, e o Senhor vai curar todas as áreas das nossas vidas, em o nome de Jesus, amém. O segundo ponto que nós estamos falando aqui, nós devemos analisar se o nosso coração não é um coração ressequido demais. Isso está no versículo 6, que diz assim: parte delas caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia humildade. Em Mateus, versículo 13, do 5 ao 6, nós vamos mais além sobre essa passagem, onde ele dizia: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Muitas pessoas
têm o coração completamente seco, ressequido, que são em cima de pedras. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que recebe o evangelho com alegria, recebe a palavra de Deus, reconhece o poder que há na palavra de Deus, acha até legal. Nós vemos inúmeras pessoas que vêm na igreja, sente o Espírito Santo de Deus, recebem um toque de Jesus, recebem até uma bênção, existe alegria no ambiente, existe um bálsamo do Senhor, choram diante de Deus, mas elas não conseguem permanecer no Senhor. Por quê? Porque elas é só uma questão de momento, são movidas simplesmente por emoções, são pessoas emotivas, mas que a palavra de Deus não gerou um fundamento, ela não desceu, ela não criou raiz a ponto de transformar toda a vida. Então são baseadas em emoções, são pessoas muitas vezes imediatistas, elas recebem com alegria, mas não estendem o processo do evangelho. Então são anos que as pessoas muitas vezes ficam longe de Jesus, coração quebrado, machucado, cheio de coisas, cheio de traumas, e daí quando chega com Jesus, querem um processo rápido, querem uma oração que mude todas as coisas, querem um clique para as coisas todas serem transformadas de uma vez só, mas o evangelho não é isso. O evangelho é baseado em processos, em nós recebermos a palavra de Deus e permanecermos na palavra de Deus. Esse tipo de pessoa que são emotivas e imediatistas, não é só com o evangelho que elas são assim. É o tipo de pessoa que coloca metas na vida. Esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Não consegue permanecer. Não há perseverança, não só no evangelho, muitas vezes não há perseverança em muitas áreas da vida. Fazem um planejamento, muitas vezes de buscar, de transformar, de se posicionar, de vencer certas áreas, mas nós chegamos aqui em fevereiro e já se esqueceu de tudo isso. Propósito de dieta, de plano de leitura de Bíblia, projetos, mas quando vem a primeira dificuldade, quando não acontece exatamente como planejou, desiste do projeto, desiste do planejamento, desiste de um montão de coisas, assim como desiste do evangelho. Nós podemos dizer assim que é o crente, digamos entre aspas, mimado. Talvez foi acostumado na vida a receber tudo de mão beijada. Nunca teve esforço para nada, nunca buscou nada. Daí chega no evangelho, acha que Jesus tem que dar tudo na hora que a pessoa pensa, mas não é assim, meus irmãos. Não é assim. Então nós seguimos aqui. A palavra do Senhor precisa criar raiz. O que nós temos que entender que nesse tipo de semente, que ela fica sobre a pedra e logo vem o sol e seca a semente, que ela não desistiu por causa da perseguição ou aflição do evangelho. Mas sim, essas pessoas não estão dispostas a enfrentar e mostrar o mínimo de resistência a um ataque, a uma seta do maligno. Então Deus, na Escritura, ela demonstra duas coisas acerca disso. 1 Coríntios 10, do 12 ao 13, diz assim: a primeira coisa, ela fala que nós podemos suportar todas as aflições. E em Tiago 4,7, ela fala que a gente deve resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Nós vamos falar mais um pouco a respeito das aflições do mundo, das perseguições. E a Bíblia já nos fala aqui em Coríntios que nós podemos suportar todas essas aflições. O Senhor Jesus não nos dá aflição maior do que a gente possa suportar. Mas fala aqui também
que nós podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então, quando a gente não cria raiz, nós não temos força contra o vento. As coisas podem soprar contra as nossas vidas e nós não vamos resistir. Lucas 8,13, ela fala assim: as que caíram sobre pedras são como as que recebem a palavra de Deus com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas logo desistem por causa da provação. Mateus 13,15 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, e se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração, se converter e os curaria. A mesma coisa sobre a questão da semente. Nós precisamos que a semente crie raiz nos nossos corações. O terceiro ponto: veja se o coração ele não está sufocado demais. Lucas 8,7 diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Em Mateus 13:22, ele nos explica isso. Ele diz assim: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Existem muitas pessoas que elas não saem da igreja, estão há tempo na igreja, não desistem, mas param em um ciclo, em um patamar do evangelho. São sufocadas por algumas coisas, sufocadas pelas questões do mundo, sufocado pelas propostas, sufocada pelas preocupações, e as preocupações acabam tomando um espaço sobre o coração que não permitem que a pessoa seja uma árvore frutífera que o Senhor nos chamou. E nós devemos realmente estarmos ligados nisso. O que tem sufocado a nossa vida? O que não tem permitido a gente crescer em Deus? O que tem gerado sobrecarga sobre nós? O que tem gerado peso nos nossos corações? O que tem sido coisas que têm sido tóxicas sobre as nossas vidas, que não tem nos alimentado, que não tem nos edificado, mas que tem atrasado planos de Deus sobre nós, propostas de Deus sobre as nossas vidas? O que tem sufocado o nosso coração? Quais são as preocupações? O que tem tomado a nossa vida? O que tem gerado o nosso coração infrutífero nesses dias? Porque a semente, a palavra tem sido lançada sobre os corações. Você nesse momento aí, online, você está recebendo a palavra de Deus. O Senhor está ministrando algo específico sobre o seu coração, sobre a sua família, mas você não tem realmente conseguido receber e aplicar. Você até entende, você compreende, mas ela não tem gerado raiz de maneira profunda, que não tem liberado a sua vida mais para frente. Vamos lá, nós já estamos indo em direção ao fim da ministração aqui. Lucas 8:8 diz assim: outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Então nós vemos ali em Mateus, no versículo 15 de Lucas, ele explica essa parte, que diz assim: mas que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Olha só, características do coração. Quando a gente viu lá que o Senhor fala sobre um coração insensível, é aqueles que ouviram, mas não entenderam. Aqui eles falam sobre um coração frutífero, ele dá características, um coração bom e generoso. E esse tipo de coração é o coração que dá
fruto. Hoje nós estamos examinando os nossos corações. O que seria um coração bom? Um coração bom é um coração humilde. É um coração que possui uma vida harmoniosa, sem malícia. O Espírito de Deus flui naturalmente porque a palavra está presente. Será que o nosso coração é um coração bom para receber a palavra de Deus? Será que o nosso coração é um coração generoso? Olha aqui o que diz sobre o coração generoso. Possui boa índole, bom caráter. Sua integridade serve de exemplo para as outras pessoas. Olha só. Olha características de um coração generoso. Um coração que serve como exemplo para as outras pessoas. Um coração redentor. Guarda, faz reserva, não se deixa largado, estuda a palavra de Deus, permanece fiel à mesma, não a esquecendo. Será que nós guardamos a palavra de Deus? Nós retemos a palavra de Deus? Nós desejamos a palavra de Deus? Nós recebemos a palavra de Deus? O Senhor fala ali sobre esse coração redentor. A Bíblia nos fala sobre aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, são aqueles que guardam a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Muitas vezes nós dizemos que amamos o coração de Deus, que nós realmente amamos a presença de Jesus. Mas o Senhor nos afirma que aqueles que amam ao Senhor Jesus é aqueles que guardam a palavra dele. Eu acabei pulando um aqui, o C, sobre um coração ouvinte. É aquele que não só escuta a palavra de Deus, mas reconhece a voz de Deus. Busca discernimento, sabedoria, moldando a sua vida conforme a vontade do Senhor. Um coração ouvinte, que reconhece a voz de Deus, busca discernimento e sabedoria. Será que nós ouvimos a voz de Deus? Nós sabemos o que é voz de Deus, o que é voz da nossa alma, o que é voz só de pessoas, o que é voz do diabo? Será que diante de tantas essas vozes, nós sabemos o que é voz de Deus? O que guia a nossa vida? Qual é a voz que guia a nossa vida? O nosso coração, na verdade, tem que ser um coração fechado à voz do diabo, que é essa voz de medo nesses dias, que é essa voz que só dá notícias ruins, que é essa voz que traz desânimo, aflição, nos coloca para baixo. Nós temos que calar realmente, os nossos ouvidos têm que ser surdos para essa voz. A voz da nossa alma, a voz da nossa vontade, que quer tanta coisa, que às vezes são coisas que não são do propósito de Deus sobre as nossas vidas. A voz de pessoas, que muitas vezes, Deus ele pode usar pessoas para liberar a voz de Deus sobre as nossas vidas. Como muitas vezes, também pode ser simplesmente voz de pessoas, sem nada de voz de Deus. Assim como nós podemos ter clareza na voz de Deus sobre as nossas vidas, recebendo a palavra de Deus, sendo ministrados do Espírito Santo sobre os nossos corações, aberto à voz de Deus. A Bíblia diz que o bom pastor é Jesus, e aqueles que são as ovelhas desse bom pastor ouvem a voz de Deus, ouvem, conhecem, têm discernimento, têm sabedoria, porque ele, sendo bom pastor, ele dá a voz dele, a palavra dele sobre os nossos corações para nos guiar. A Bíblia chega a nos dizer que ele leva as nossas vidas sobre verdes pastos, sobre águas tranquilas. Se você não está vivendo a sua vida nessas águas tranquilas, é porque o seu coração não tem sido guiado por essa voz de Jesus.
se só há turbulência, se só há aflição, se só há impaciência, se só há perturbação, se só há medo, só há caos, meu irmão, você precisa, em nome de Jesus, calar essas outras vozes e receber a voz de Jesus sobre a sua vida, para te guiar nesses caminhos e você beber dessas águas e você desfrutar desses verdes pastos que o Senhor te guia nesses dias, meus irmãos. O Senhor é o nosso pastor. Receba essa voz do Senhor, receba esse pastoreio de Jesus, inclina o seu coração para isso. E o Senhor nos dá essa característica também sobre um coração frutífero, que é esse coração que não guarda só para si a palavra, mas que recebe de Deus. Seus frutos são internos e externos, internos na mudança do seu próprio ser, e externo na multiplicação que faz da palavra de Deus para as outras vidas, produzindo mais vidas do Espírito Santo. Olha só esse coração frutífero. Qual é o coração frutífero? Vamos lá. O coração que recebe a palavra de Deus, criou raiz, você ouviu, você entendeu, você compreendeu, ela criou raiz, ela mexeu contigo, ela te guiou, te direcionou. E a partir desse momento, você agora começa a também liberar palavras de Deus sobre a vida de outras pessoas. Você está dando fruto da palavra de Deus. Você está compartilhando a palavra de Deus. E no momento que você compartilha a palavra de Deus, você começa a produzir frutos. E daí que você começa a realmente viver essa palavra do Senhor, que ela fala sobre colheita de 100 por 1, sobre cresceu e deu boa colheita. Você precisa crescer e dar boa colheita. Esse é o propósito de Deus para os nossos corações. Não é que seja um coração ruim, um coração inflexível, um coração duro, um coração que é superficial na palavra, mas um coração, meu irmão, que está já com o solo preparado para receber tudo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida nesses dias. Meu irmão, receba tudo que o Senhor quer liberar sobre o seu coração. Receba tudo que o Senhor quer liberar sobre a sua família nesses dias. Receba tudo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida profissional. Receba tudo que o Senhor quer liberar sobre as suas emoções, sobre a sua alma, todas as direções que o Senhor quer te dar, sabe? Seja alguém faminto, meu irmão, não deixe nada de fora de tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre você nesses dias, em nome de Jesus. Tiago, ele nos fala assim, Tiago 1, do 22 ao 25, e nós já estamos encerrando. Sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Olha só. Enganando-se a si mesmos, ou seja, aquele que não pratica a palavra, aquele que é apenas ouvinte, ele não está enganando só os outros, está enganando a si próprio. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e logo depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Olha só, por isso que o tempo todo tem que estar se olhando no espelho. Por quê? Porque se esqueceu da sua própria aparência, se esqueceu de quem é. E o Senhor nos chamou para ser praticante da palavra, não apenas ouvinte da palavra de Deus. Sabe, eu creio num evangelho muito prático sobre as nossas vidas. Em Tiago, ele continua aqui. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quem quer ser feliz naquilo que faz? Todos, eu acredito. Eu quero ser feliz naquilo que eu faço.
Você também, eu acredito que você quer ser feliz naquilo que faz. Mas o Senhor, Ele nos dá um segredo para isso. E o segredo qual é? É ouvir e praticar. Se você ouvir e praticar, você vai ser feliz. Os seus caminhos. Você vai ser feliz, olha o que diz, naquilo que fizer. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus e agora você pratica a palavra de Deus. Então você é feliz naquilo que você faz. E o que você está fazendo? Você está fazendo o que a palavra de Deus te direciona. Você está andando nesse caminho. O seu estilo de vida agora é fundamentado sobre a palavra de Deus. E aqui também nos fala sobre um coração perseverante. Não se deixa desanimar com facilidade. Ele luta e não desiste dos projetos. Continua sua caminhada, confiando em Deus. Suas ações têm início, meio e fim. Firme e estruturado. Não abala a sua fé. Meu irmão, o Senhor nos chamou para sermos perseverantes. O que Ele nos deu? A nossa vida, ela tem que ter tudo que nós colocamos diante de Deus, que o Senhor nos chamou para ser praticantes, tem início, meio e fim, ou seja, as coisas são concretizadas, não param no meio do caminho, não são como aquelas sementes superficiais que desistem, que não criam raiz. Um coração perseverante é um coração que os projetos têm início, meio e fim. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O Senhor nos chamou realmente para vivermos essa palavra. O Senhor nos chamou para dar frutos nesses dias. E existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Salmos 1:3, no final dessa ministração, o Senhor nos diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Fica aí nesse versículo aí, medita sobre essa palavra, medita sobre isso que o Senhor tem dado sobre o seu coração. Ore em cima desse versículo aí. Seja essa árvore plantada à beira de águas correntes, para dar fruto no tempo certo, para suas folhas não murcharem, e tudo que você fizer, meu irmão, vai prosperar, vai ter um caminho, vai ter uma direção. Chega de coisas pela metade, seja de coisas empurrada com a barriga, chega de coisas, seja feita de qualquer jeito. Em nome do Senhor Jesus, hoje Ele vai nos encher o nosso coração com a palavra dEle, e nós vamos ser perseverantes nesses caminhos, meu irmão. Você vai ser esse que vai guardar a palavra e vai praticar. Você vai ser esse coração, em nome de Jesus, com o coração, com um bom solo que dá fruto. Chega de ser sufocado. Chega do maligno roubar a sua semente. Chega de você não entender a palavra. Chega de você ser o cristão emotivo, que recebe com alegria, mas não consegue perseverar. Chega das coisas te sugarem. Chega das coisas te tirarem força, meu irmão. Chega das coisas te causarem medo, aflições. Você precisa ouvir a voz do bom pastor te guiando nesses dias. Você foi chamado para prosperar nos seus caminhos. Você foi chamado para crescer, meu irmão. Você acredita nessa palavra de Deus sobre a sua vida? Sabe, estenda suas mãos para o céu aí. Diga que você está recebendo isso sobre sua casa, sobre o seu lar. Começa a orar sobre a sua família. Começa a declarar aí na sua casa que é um lugar frutífero a sua família, que é um lugar próspero, que é um terreno fértil. Em nome do Senhor Jesus, o inimigo não vai roubar mais as sementes plantadas sobre o seu coração. As coisas já não vão ficar mais na beira do caminho, sabe?
Diga que hoje isso deu um basta sobre a sua vida. Deu um basta nesse ciclo. Rompa com isso em nome de Jesus. Receba isso sobre o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar. Oh, xarabacatarababababa. O Espírito Santo está liberando palavras sobre alguns. Sabe, chega dessa inconstância. Chega de um dia estar bem e outro dia estar mal. Você foi chamado para ser sólido, fundamentado no Senhor, receber a palavra e praticar. Não crer no que o diabo diz, mas crer no que o Senhor Jesus te diz. Crer no que o Senhor Jesus afirma sobre a sua vida, meu irmão. Comece a orar nesse momento. O Senhor me dá uma impressão que algumas pessoas chegam em alguns lugares e parece que eles dizem: agora vai dar certo, agora vai romper, agora as coisas vão acontecer, e daí parece que retrocede. Chega, sabe, você sonha, você sobe alguns degraus e parece que agora sua vida vai chegar em outro ciclo, as chaves vão girar e daí retrocede. O Senhor está dizendo para você: você é uma árvore frutífera. Se você guardar a palavra e praticar, você vai prosperar em todos os seus caminhos. Em todos os lugares onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor vai te dar. É o tempo de você voar, de ir mais longe do que você já foi, de quebrar isso tudo, sabe? E correr em direção de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a bater no seu peito e declarar que você é uma árvore frutífera. Que a palavra do Senhor tem raiz sobre o seu coração, que tem raiz sobre o seu quarto, sobre a sua família, sobre o seu lar. Comece a declarar que você é uma árvore frutífera. Sim, Senhor. Nós cremos nas suas promessas, nós cremos nas suas palavras. Nós cremos nas suas direções, Senhor. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Obrigado pela sua presença aqui nessa live. Sabe, compartilha, escreve aí conosco. Escreve aí assim, ó. Escreve: eu sou uma árvore frutífera. Eu sou um bom solo. Começa a declarar isso sobre a sua vida aí. Amém, nós estamos encerrando. Que você tenha uma semana abençoada por Jesus. Que o Senhor abençoe tudo que você tem para fazer nessa semana. O Senhor te dê tranquilidade, te dê paz, te dê alegria. Amém. E oramos por esse tempo. Oramos por esses dias difíceis. Oramos sobre esse tempo em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Em breve nós teremos mais informações. Fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp, para você ver como é que vai ficar as nossas próximas reuniões aí. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.